A todos vocês. Antes de mais nada, peço desculpas pelos possíveis barulhos, que hoje os meus vizinhos não estão contribuindo com a nossa aula. Nós estamos na aula número 13, a vinda de Cristo é a nossa vitória. Iremos ler todo o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Esses zombadores que tiravam sarro dos cristãos sobre a segunda vinda de Cristo estavam céticos quanto à volta de Cristo. Nesse período já tinha se passado um tempo que Jesus tinha subido aos céus e as pessoas começaram a ficar descrentes, né? Elas começaram a achar que Jesus não voltaria, que era uma ideia de outro mundo, era um absurdo que Jesus fosse retornar como Filho de Deus e julgar a humanidade, né? E essa expressão, os últimos dias, ela faz menção desde o período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, nós estamos nesse período dos últimos dias, né? Desde todo mundo que viveu na primeira vinda, né? No ministério de Jesus, conforme as gerações elas foram avançando, até nós e até a geração que virá depois de nós, né? Todos estão nesse período até Jesus voltar. Mas esse zombar também faz menção a uma arrogância intelectual, né? Se nós formos falar de nossos dias, tipo a ciência, né? Os ateus, parece um absurdo você falar para um cientista de milagre. Eles não acreditam em milagre, pelo menos grande parte deles. Por quê? Eles são, em sua maioria, descrentes quanto ao evangelho, né? E por isso, essa zombaria, né? Porque é loucura você ser cristão, é loucura você acreditar que tem um homem que veio à Terra e esse homem um dia ele retornará para julgar toda a humanidade porque ele é o Filho de Deus, né? Então, Pedro ele continua no versículo 5 e até o versículo 7. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Nesses versículos, Pedro ele coloca Jesus como criador, ele coloca Deus como criador, né? Jesus, Deus como criador de toda a criação, né? Ele trabalha as duas figuras, porque se nós lembrarmos de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Então Pedro faz esse link com João, que linka diretamente com Gênesis 1:1, né? Como Deus como Criador e Jesus como essa palavra, né? Que dá vida às coisas, que ordena o caos, que cria, né? As coisas com perfeição, né? Então ele trabalha essa figura de Cristo, né? Como Criador e também como juiz. Esse mesmo Jesus que vocês zombam e que vocês acham que não vai voltar, ele é o Criador e ele também é juiz, porque ele vai julgar vocês. Do mesmo modo que Deus julgou o povo na época de Noé com o dilúvio, ele vai voltar, mas dessa vez o julgamento será algo muito maior, será algo que não tem dimensão, que será algo inimaginável, assim, que vai abranger toda a humanidade, né? Agora, do versículo 8 até o versículo 10, logo, amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Para o ímpio, né, esse dia do Senhor, ele é algo terrível, né? Tudo será consumido pelo fogo, tudo será exposto, né? Esse fogo que Pedro se refere é no sentido de julgamento, é algo que consome, né? É algo que praticamente elimina. Essa é a ideia, né? É associado diretamente com o dia do Senhor. E esse dia de terror, né, que é o dia do Senhor, para o ímpio, né, para o injusto, ele também é um dia inesperado, onde ninguém sabe o dia nem a hora, mas esse dia que é inesperado, ele parece ser sempre adiado, porque Deus é bondoso, porque Deus, em sua infinita misericórdia, deseja que todos sejam salvos, né? Então, se Deus deseja que todos sejam salvos, Ele adia esse dia para que, quando esse dia chegar, de fato, o máximo de pessoas possam ter se convertido ao Evangelho, possam ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E também aponta para a necessidade do nosso testemunho, né? A necessidade de nós testemunharmos a respeito de Cristo, porque o nosso testemunho é uma forma de evangelização e de antecipar esse dia, né? Ou de, pelo menos, propagar o Evangelho, porque propagar o Evangelho também é propagar a misericórdia e a justiça de Deus, para que as pessoas possam reconhecer essa misericórdia, reconhecer que são injustos e serem justificados através de Cristo Jesus, né? Então ele avança para o versículos 11 e 13. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, o mundo pleno de justiça. A vida do cristão, a nossa vida, né? Ela deve ser marcada por santidade e por devoção. Deve ser marcada por justiça. E nós esperamos esse dia do Senhor com expectativa, com alegria, porque ele será um mundo pleno de justiça. É um mundo onde não haverá opressão, onde não haverá desigualdade, onde não haverá sofrimento. Porque na literatura sagrada, né, o cristão, ele não tem a opção de ser justo ou não. Então, o que é ser justo? Ser justo é você obedecer os mandamentos de Deus, mas também é falar contra a injustiça. É você falar por quem não pode falar. Então, não é você fazer caridade. Isso não existe na Bíblia, não existe fazer caridade. Existe você ser justo. E ser justo também é você abraçar o pobre, falar pelo oprimido, estender a mão. Isso tudo faz parte dessa justiça, né? Então nós que vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não, nós somos salvos, mas ainda não vivemos com Cristo, né? Nesse novo mundo, né? De plena justiça. Mas quando nós somos justos, nós promovemos um vislumbre desse reino de justiça para as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, nos versículos 14 e 16, portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e os instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos.
Então, esse esforço para viver uma vida pacífica, pura, sem culpa aos olhos de Deus, é trabalhosa, né? Porque se fosse fácil, Pedro não falaria esforcem-se, né? Então, nós devemos nos esforçar para viver essa vida, uma vida marcada pelo amor, pela justiça, né? Por esses atributos que nós conhecemos, já falamos um pouco uns minutinhos atrás, mas também fala sobre esses falsos mestres que distorcem o ensino, né? Eles distorcem a verdade. E, e isso é muito caracterizado no nosso dia, né? Hoje em dia nós temos diversas teologias, né? Por exemplo, temos a teologia da prosperidade, né? Que é uma heresia, né? Se você é rico, Deus te ama, você é abençoado porque você é rico. Se você é pobre, Deus te odeia porque você é um miserável, né? Isso não existe. E também temos a teologia liberal, né? Que contesta em algumas partes, né? A figura de Cristo como Filho de Deus, a divindade de Cristo, né? Trabalha Jesus como um mero homem, né? Um mestre, um profeta em último grau, mas não Filho de Deus, né? Ele não tem poder para perdoar pecados, né? Ele apenas mostrou como nós deveríamos viver, né? E isso é uma heresia, né? Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu por nossos pecados e um dia ele voltará para julgar toda a humanidade e, de fato, é ele quem concede a vida, né? É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que eles contestam. Então, nós temos essas pessoas, né, esses ignorantes, esses instáveis, né, que deturpam o que a Bíblia nos ensina, né, o que a Bíblia ensina a respeito de Cristo. E eles, em sua maioria, eles eram, agora falando do tempo deles, né, desses falsos mestres do tempo de Pedro, eles, em sua maioria, eles eram imorais e libertinos, né? Eles achavam que, por Deus ser um Deus gracioso, né, eles poderiam fazer o que quiser com seus corpos, se dar a todo tipo de pecado e imoralidade, porque eles tinham a graça de Deus, né? Bonhoeffer fala isso nos nossos dias como graça barata, né? Que é uma vida com Cristo, mas sem arrependimento de pecados, né? É você tomar a ceia sem examinar sua mente, seu coração, as suas atitudes, né? É uma vida com Cristo, mas sem o discipulado. É uma vida onde você só se apega à graça, esquece da justiça, né? Onde você abraça um Deus misericordioso, você cria essa imagem de Deus, um Deus de plástico, né? Um Deus sem força, porque ele não é justo, ele não é santo, ele é apenas bom, né? E às vezes as pessoas elas também se apegam a essa imagem de Deus, né? Um Deus que não é santo, que não é justo, um Deus que é apenas bom. E isso é um perigo muito grande, porque quando nós acreditamos em um Deus assim, né, nós vivemos uma vida, corremos o risco, né, de viver uma vida como muitas pessoas vivem, sem confessar os pecados a Deus, né, sem buscar arrependimento, sem buscarmos ser parecidos com Cristo, né. E ele encerra, né, nos versículos 17 e 18: Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O interessante é que Paulo, ele destaca Senhor e Salvador, né? Senhor porque, de fato, quando nós aceitamos a Cristo, Ele passa a ser dono de nossas vidas, né? Nós concedemos a direção da nossa vida a Deus, e Ele é o nosso, e Cristo também é o nosso Salvador, né? Ele nos salva e é nosso Senhor. Então nós temos um Senhor e um Salvador, não apenas um Salvador, nós temos um Senhor, né? E esse Senhor é bom e nos salva, né? Bom, santo, misericordioso, justo, né? E todos nós conhecemos, né? Como Pedro diz, né? Nós já sabemos dessas coisas, então nós devemos estar atentos para não sermos levados, né? Por esses ensinamentos,
onde nos conduzem a um Deus de plástico, né? E nos tiram do caminho certo, né? Da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom domingo a todos.